Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um curso da Engenium Treinamentos. Independente do horário ou fuso horário que você esteja assistindo essa aula, meu nome é Victor Parame, sou engenheiro mecânico e nesse nosso curso de Excel, nosso tema de hoje será classificar e filtrar. Mas, Victor, por que raios eu vou precisar classificar e filtrar? Então, existem diversos motivos. Então, vamos supor que na sua empresa você controla diversas áreas. E aí você vai realizar reuniões com determinadas áreas ou passar alguma informação para o seu chefe. E aí você precisa, por exemplo, eu quero mostrar para o meu chefe como que está a área de compras. Então você vai pegar todo o levantamento ali que você tem de compras, você vai eliminar toda outra região ali sem apagar. Então você vai poder imprimir, mostrar para o seu chefe, imprimir e entregar na reunião para os colaboradores, sem que eles saibam o que está acontecendo e qual que é o planejamento de outras áreas, porque muitas vezes esses dados podem ser restritos. Ou, por exemplo, você está com ideias aí de implementação ou do que cada setor tem que fazer. Você foi listando tudo que eles têm para fazer por setores. Então, setor A é isso, setor B é aquilo, setor C é outra coisa. Então, só que o que acontece? Você foi listando várias coisas, o que você foi lembrando, só que aí ficou tudo desorganizado, porque ficou setor A, setor B, setor C, setor B, setor C, setor A, por exemplo. E aí você precisa saber, agora eu preciso juntar esses setores. Setor A tudo junto, setor B tudo junto. E aí você consegue realizar a classificação ou filtragem para organizar melhor esses dados. Você está realizando o levantamento de receita da sua empresa. E aí você vê, essa parte eu realizei na manutenção, isso daqui foi em limpeza, vamos supor, vai ser também empresa de carro, então isso daqui foi manutenção de carro, isso foi limpeza, isso daqui foi instalação de som ou instalações de uma maneira geral, isso daqui foi venda na internet. Então você consegue colocar toda a sua receita, aí você vai colocando o que é e quanto que entrou, por exemplo, pode até colocar datas, descrição, aí vai da sua organização. Então você consegue colocar todos esses dados, esse levantamento de dados, e aí depois você quer saber, eu quero organizar o que foi venda, o que foi manutenção e o que foi instalação, por exemplo. Então você consegue classificar por esses tópicos. Então você vai pegar tudo que foi lançado de maneira, de certo modo, aleatória, porque você foi lançando aí ao longo do mês, e você consegue organizar. Então, realizei uma reunião com os colaboradores, você pode classificar e eliminar a parte que não interessa a eles. Então, por exemplo, cada setor da sua empresa tem um budget, tem um orçamento que eles trabalham. Só que você não quer que a área X saiba o que a outra área tem de orçamento, porque senão eles vão, eu quero mais porque a outra área tem mais, e por aí vai. Então, você pode fazer com que nessa planilha que você vai apresentar, que você vai imprimir e entregar para eles, você consegue filtrar essa área e imprimir só o que é pertinente para aquela reunião. Você está fazendo especulações aí de valores, de projeções, e aí você quer entregar para o seu chefe, só que, eu estou com duas planilhas juntas, você está trabalhando simultaneamente, você não quer mostrar uma parte desses dados porque ainda está cedo demais para mostrar para ele. Então você consegue filtrar esses dados e apresentar só o que lhe convém. Beleza? E aí existem diversos motivos, diversas funções, diversas utilidades. Hoje eu vou mostrar uma simulação para vocês, beleza? Mas o céu é o limite. E aí vai da sua criatividade, da sua necessidade, ok? Então vamos lá para a nossa planilha e vamos ver o que eu vou fazer hoje. Vai ser mais um controle de fábrica, e esse daqui eu vou usar até um pouco, meio mudado e simplificado, mas é um controle de fábrica que eu já realizei, bem simplório mesmo. Esse daqui foi até bem no começo, comecei a implementar, depois houveram diversas modificações, mas é só para vocês terem uma noção aí de como que você pode começar e já dar uma dica aí com base, vou usar algumas funções e algumas dicas para você se atentar na classificação, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, vou colocar aqui setor, que eu estou separando por setores da minha empresa. Aqui ao lado, responsável, então responsável por aquela atividade, ou até mesmo você pode colocar o responsável pelo setor. Colocar tarefa,
que o responsável ou determinada pessoa irá realizar, a data inicial, o prazo, obviamente data final, e uma observação caso precise, ok? Aí eu já vou te dar uma dica. Isso daqui, por exemplo, é um cronograma. Cronograma, quem já ouviu falar no MS Project, ele é para executar cronogramas, né, da empresa. Então trabalha com construção civil, quer colocar o quanto que vai ter de gasto, os cronogramas, deadlines, então interdependência entre as tarefas, isso tudo você consegue fazer no Project. E isso tudo você consegue inclusive realizar isso no Excel. O Project é uma ferramenta extremamente completa, tá bom? Mas dependendo da sua necessidade, você consegue fazer exatamente o que o Project faz aqui no Excel. Beleza? Então demanda um pouquinho aí de preparo seu, mas você consegue realizar e inclusive deixar da cara da cara que você melhor que melhor te entrega, entendeu? Então, eu quero deixar desse jeitinho, então desse jeitinho será porque você que vai estar realizando. Então, vai ficar do jeito que você prefere. Então, vamos realizar aqui um orçamento. Então, setor, eu vou colocar montagem, não, vou colocar como caldeiraria. Responsável da caldeiraria vai ser o Roberto. A tarefa que ele vai realizar vai ser cortar tubos. A data inicial eu vou colocar no passado, 1/10/2018. Beleza? Prazo eu vou colocar de 2 dias para cortar os tubos. E data final, a gente pode colocar já manualmente aqui. Então temos o que é dia 3 para finalizar o corte dos tubos. Ok? Já deixa eu dar uma organizada aqui. Então, vocês provavelmente repararam que eu deixei o mouse laranjinho um pouquinho maior, para ver se dá um destaque melhor para vocês. Dá uma carinha melhor, beleza? Que observação aumentar. Então, vamos lá. Caldeiraria é o Roberto. Temos usinagem. Usinagem vai ser o Kleber. O Kleber vai usinar os eixos. Ele vai começar também no dia 1/10/2018. Ele vai ter um prazo de 1 dia e vai finalizar no dia 2/10/2018. Ok? Temos também, ainda na usinagem do Kleber, ele vai rebaixar os tubos, por exemplo. Aí vai começar no dia 2/10/2018, tem um prazo de 2 dias e vai acabar no dia 4/10/2018. Aí eu vou colocar a observação aqui, ó. Quantos tubos ele vai rebaixar? São 20 unidades de tubos. E aqui ele vai usinar 8 unidades de eixo, por exemplo. Então aqui, o que mais? Eu tenho continuar com a caldeiraria. Olha que legal, não sei se vocês repararam, acabei de esquecer de comentar. Quando você está trabalhando numa planilha e você está preenchendo e naquela coluna você já tem dados com as mesmas iniciais, ele vai te sugerir. É isso que você quer dizer? E aí ele tá te sugerindo, você vai escrever caldeiraria, então, por exemplo, vou apagar tudo aqui, então vou de novo, coloquei o C. Como a única palavra que começa com C dessa coluna é caldeiraria, ele já vai me sugerir caldeiraria. Se tivesse 2 palavras, ele ia esperar eu completar um pouco mais para me sugerir. Eu posso clicar Tab direto, tá? Ou Enter. Enter ele preencheu. Se eu colocar também a caldeiraria, clicar o Tab também. Só que o Tab vai para a direita, de acordo com a programação padrão aqui do Excel, e que eu não mudei. Lá na primeira aula vocês conseguem alterar isso. E o Enter ele vai para a linha de baixo, beleza? Então o responsável da caldeiraria é o Roberto. Agora ele vai soldar a estrutura. Eu estou dando nomes fictícios, beleza, gente? Aí ele vai começar no dia 4, aqui eu coloquei errado, 4/10/2018.
Ó, aqui ele vai começar no dia 4, porque é quando ele vai acabar de realizar o corte dos tubos ali em cima. Beleza? O prazo é de 2 dias também. Vou colocar um dia só, 2 dias é muito. Vou colocar prazo de um dia, ou seja, no dia 5/10 de 2018 ele vai finalizar. Ok? E aí eu vou colocar aqui só uma estrutura, uma unidade. Tá? Ou pode ser uma estrutura. Outra curiosidade. Ó, vou fazer aqui então agora, setor pintura. Então vamos lá, eu estou escrevendo pintura. Se por acaso eu vi que eu escrevi alguma coisa errada, ó, pintura. Se eu escrevi alguma coisa errada, eu falei, putz, escrevi o T tá errado, sei lá, alguma palavra no meio, mas fácil, vou já escrever errado, vai. Pintura, pintura. Aí você vê, nossa, tá errado. Se você clicar pro lado, ele vai sair, ó, ele foi para outro quadradinho e eu não consigo editar. Qual que é a técnica que existe? Lembra que eu falei como você edita a célula, você pode clicar F2? Então, você não precisa sair e clicar F2 para voltar, porque ó, quando você clicar F2, ó, cliquei, ó, tô fora da célula, beleza? Cliquei F2, ele veio para edição, eu consigo com a setinha, ó, ir para um lado para o outro, beleza? Eu consigo vir aqui e alterar. Mas vamos supor que eu estou escrevendo, ó, pintura. Quando é a primeira edição da célula, tá? Se eu clicar seta, eu vou mudar de célula. Para evitar que isso aconteça, e eu não precise vir pegar o meu mouse para clicar, então eu vim aqui e aí beleza, peguei o mouse. Ou até mesmo, eu não quero, ó, eu escrevi errado, putz, vou ter que apagar tudo para escrever direito. Não. Qual que é a técnica? Ó, escrevi errado. Putz, escrevi errado. O que eu faço? Minha primeira edição de célula, hein? Cliquei F2, eu já ativei o modo edição, digamos assim. Aí eu consigo vir com a setinha para o lado e alterar. Belezinha? Então fica aí mais uma dica de Excel para vocês que eu acredito que você nunca ouviu falar. Mesmo você que mexe muito em Excel. Ok? Então temos pintura. Pintura vai ser o Flávio. O Flávio, ele vai fazer o quê? Pintar pintar a base. Ele vai começar no dia 3/10 de 2018. E aí ele vai demorar um dia, temos estufa na empresa, então vou colocar um dia, no dia 4/10 de 2018 ele acaba. Ok? Vai colocar uma base. O que mais? Vou entrar na pintura de novo. O Flávio, ele vai agora revitalizar as rodas do equipamento. Ele vai começar no dia 5/10. E aí, gente, vocês estão vendo que eu estou sempre escrevendo a data completa, 5/10 de 2018. Por quê? Se eu colocar apenas 5/10 e for para outra célula, ele vai primeiro, pelo modo padrão do Excel, ele vai colocar a data dessa maneira, tá? E segundo, então a data está errada? Tá, então só vou continuar aqui, ó, 5/10, ele vai demorar 2 dias para revitalizar e vai acabar no dia 7/10 de 2018, ok? Se, ó, putz, eu coloquei só 5/10 e esqueci de colocar colocar o ano, então ele entrou nessa formatação. Quando eu vim aqui e colocar data abreviada, olha o que aconteceu, ele colocou 2022. Por quê? O Excel, por padrão, ele faz o quê? Quando você coloca só dia e mês, ele já entende que é da data atual, porque dificilmente alguém vai fazer uma coisa no passado. E provavelmente, quando for realizar, assim mesmo como no passado, quando for realizar com relação ao futuro, vai ser uma incidência menor. Então, por exemplo, ó, no final do mês, no final do ano, que ele vai realizar datas do ano seguinte, ou no começo do ano, que ele vai realizar datas do ano anterior. Então, fora isso, ele vai ter 12 meses do ano que ele vai com certeza escrever datas do próprio ano. Então, por padrão, ele já define como sendo o ano atual. Então, sempre se atente a isso. Aí eu vou ter que vir aqui, ó, F2, vou colocar 2018. Beleza? Agora vamos lá. O que mais? Pintura. Então, agora montagem. Agora se liga nessa dica.
tá? Que eu vou passar também para vocês. Quando vocês estão colocando vários dados no Excel, um preenchimento contínuo, olha a dica que eu vou te dar e vai te ajudar muito. Então, vou colocar aqui, ó, agora o setor de montagem. Vou clicar com o Tab para ir para a célula do lado. A montagem eu vou colocar como sendo o Pedro. Vou clicar Tab de novo. O que ele vai montar o Pedro? Ele vai agora montar a estrutura. Aquela estrutura que o nosso caldeireiro preparou. Então ele vai começar no dia, deixa eu ver, o caldeireiro, eu vou colocar no dia 6, já que o caldeireiro acabou no dia 5, 6 de 10 de 2018. Ele vai demorar um dia para montar, ou seja, no dia 7 do 10 já está pronto. Isso tudo, ó, clicando o Tab, beleza? Alguma observação para o Pedro? Acho que não. Agora eu vou dar Enter. Repare o que vai acontecer. Ele foi lá para a minha primeira coluna. Por que ele foi para a minha primeira coluna? Ele está entendendo que da coluna A até a coluna G é o campo de preenchimento que eu estou fazendo. Então ele vai ver, ó, então ele colocou Tab do A até o G. Então foi Tab, preencheu, Tab, preencheu, Tab, preencheu. Quando você chegar, você der Enter, é tipo, ó, cheguei no fim da minha linha, ou seja, já passei por todas as colunas, quero ir para o começo. E aí é isso que acontece. Então, por exemplo, se eu começasse na coluna B, ó, fui com a setinha para a coluna B, ó, tô na setinha aqui, beleza? Coluna B, mesma coisa, vou colocar aqui de novo, Pedro, que é montagem. Agora ele vai realizar uma verificação das válvulas. Ele vai começar no dia 8 do 10, por exemplo. Vai demorar um dia para verificar, ou seja, no dia 9 do 10 de 2018, ele já acabou. Quando eu der Enter, olha lá, ele foi para baixo do Pedro, ou seja, como eu comecei clicando Tab na coluna B, ele entende que eu estou iniciando na minha coluna B, e ali ele vai definir como o campo de preenchimento que eu tô fazendo. Qualquer mudança que eu fizer, ó, cliquei uma seta, ele já, ó, cliquei na setinha, ele já perdeu a contagem. Ok? Então, vou colocar de novo montagem, beleza? E só para, colocar mais dois itens aqui, tá bom? Então, vamos lá de novo, caldeiraria, é o nosso Robertão. Agora ele vai soldar os tubos, vai soldar os tubos nos eixos. Ele vai começar no dia, vou colocar no dia aleatório aqui que eu não quis ver, ó, vamos lá. A última tarefa dele acabou no dia 5, então ele vai começar no dia 6 do 10 de 2018, vai demorar 2 dias e vai acabar no dia 6, 7, 8 do 10 de 2018. E aí, por fim, nosso Kleber da usinagem, ele vai, como posso chamar? Ó, vamos lá, o Roberto soldou os tubos, o Kleber vai usinar a solda, só para deixar a solda bonitinho ou para entrar no sistema lá, beleza? Usinar a solda para detalhamento. Beleza? Ele vai começar então assim que o Roberto finalizar. Então ele vai começar no dia 9 do 10 de 2018. Tá? Ou até mesmo no dia 8, porque ele vai começar de quando o Roberto acabar. Vai demorar também 2 dias e no dia 10 do 10 de 2018 ele finaliza. Aqui eu vou colocar como sendo, ó, rebaixar eixos, então são 8 unidades, porque são 8 eixos. E aí 8 também, 8 unidades. Beleza? Ou 8 eixos, como você preferir. Então aqui, organizar a tabela, deixar ela bonitinha aqui, só uma coisa rápida. Centralizei tudo. É isso aí. E aqui na parte de cima, vou deixar assim por enquanto. Então, acabamos nosso cronograma. Extremamente simplificado. Com cronogramas já fica uma dica também, a gente pode fazer isso numa aula, se vocês tiverem alguma dúvida. Vocês já conseguem criar uma
uma tabela que sempre vai se atualizar com base no cronograma. Então você consegue colocar as datas dessa tabela, vai acabar sendo, cada item já vai ter uma data, então ele vai preencher um campo início e fim, então você já consegue ver todo o cronograma que você tem, assim como o Project mostra, aqui feito pelo Excel, ok? Aí, já fica uma dica, vocês perceberam que eu coloquei manualmente a data final? Olha que legal! Vamos lá, o Roberto começou a cortar os tubos no dia 1º, ele vai demorar 2 dias. Data final, dia 4. Se a gente pegar e fizer uma função, colocar uma fórmula aqui, vai dar certo. Afinal, então vamos lá, igual, isso que eu fiz acabou de sobrepor a informação que está na célula, beleza? Então, igual. Data final, então, nada mais é do que a nossa data inicial, que é a nossa célula D2, mais o nosso prazo, que são de 2 dias. Quando eu der Enter, aparece ali, ó, 3/10. Olha lá, minha célula aqui em cima, na nossa barra de fórmulas, ó, D2 mais E2, que seria D2, que é a data, mais E2, que é o prazo. Beleza? E aí, mesma coisa, ó, o Kleber. Kleber vai começar no dia 1º, começando no dia 1º. Vai demorar um dia, ou seja, a data final vai ser igual à data inicial, que é a D3, mais o prazo, que é o E3. E dou Enter. O que mais? Então, primeira coisa, vocês veem que aqui eu posso já pegar e dar os meus clássicos 2 cliques, ele já preenche tudo, ok? Ó, tá tudo nas fórmulas, então vocês viram que não mudou nada, então a gente acertou. E aí, olha que legal, que você também consegue realizar. Por exemplo, ó, o Kleber vai rebaixar os tubos, só que ele vai começar assim que ele finalizar a usinagem dos eixos. Quando ele acaba a usinagem dos eixos? Aqui no dia 2/10, ou seja, ele vai iniciar no dia 2/10. O que eu posso fazer? O início do rebaixamento dos tubos, no caso, é igual à data final da usinagem dos eixos. E dou Enter. Ó, o Roberto vai soldar a estrutura. Quando ele vai começar? No mesmo dia que ele acabar a cortagem dos tubos, ou seja, é igual à cortagem dos tubos. Tá? Ou seja, quer dizer, acabou de cortar os tubos, ele já consegue pegar na função ali da soldagem da estrutura. E isso daqui é um exemplo grosseiro de um prazo em dias. Então, um dia é o quê? 24 horas. Você podia pegar isso daqui e transformar em horas, ok? Então, ó, vai durar 1 dia e meio, vai demorar 1 dia completo, 2 dias e meio, vai demorar 5 horas. E aí você começa a fazer cada vez mais refinado o seu cronograma para ser jus ao que está acontecendo. Então, por exemplo, o Roberto, aí uma coisa que você também tem que ter atenção. Você montou esse cronograma, foi entregar lá para o Roberto. Roberto, ó, você tem isso, isso e isso para fazer. Se você entregar no começo do dia, então dia 1º é o dia que ele vai começar, ou seja, deu o primeiro horário, ele já está iniciando o corte dos tubos. Vai, 8 horas, 9 horas, não sei que horas da empresa, mas vai, 8 horas você entregou para o Roberto. Considera-se que, como o prazo é de 24 horas, no dia 3, o prazo de 24 horas não, é um dia inteiro de trabalho, né? Então, como ele vai demorar 2 dias, nas 8 horas da manhã do dia 3, o corte dos tubos tem que estar pronto, beleza? É essa a ideia aqui mais ou menos que você tem que ter. Então, você entregou no final do dia 1º. Então, consequentemente, como o prazo é de 2 dias, no final do dia 3 é quando de fato o Roberto vai ter acabado de fazer o corte dos tubos, ok? Não é chegar, dia 3, beleza, chega lá 8 horas da manhã, e aí, Roberto, meus tubos, você fala, porra, só consegui usar um dia aí para fazer o corte, porque você me entregou no final do expediente no dia 1º, eu estava guardando, limpando o equipamento aqui, juntando minha mochilinha para ir embora, você me entrega o cronograma, eu não consegui começar no dia 1º, entendeu? Então isso é uma coisa que vocês têm que ter, o bom senso que vocês têm que ter na sua consciência. Então beleza, a mesma coisa, chegou um carro no final do dia, você vai começar a mexer no dia seguinte na sua oficina, ou você, ou seu funcionário, então isso você tem que ter ciência. O cara ia demorar um dia para realizar o orçamento do veículo, você chega no dia seguinte de manhã, e aí, meu orçamento? Cara, chegou no final do dia, você me entregou isso no final do dia, beleza? Então é um bom senso de vocês.
Então vamos lá. Então coloquei a fórmula aqui, rebaixar os eixos. Então, mesma coisa, ele vai começar a soldar quando ele finalizar o corte dos tubos. Então o Flávio não tem pendência. Revitalizar as rodas também, aí ele vai começar quando ele acabar a pintura da base. Então você pode considerar como sendo o início no mesmo dia, muitas vezes. Aí você tem que avaliar, não, ó, é o dia completo. Então começou no dia 4, acabou no final do dia, então ele vai começar no dia seguinte, tá bom? Isso é um pouco de bom senso aí, e aí vai da sua adaptação na construção do seu cronograma. Montar a estrutura, quem que vai montar? O Pedro, ele tem alguma pendência? Tem, ele tem, ó, o Roberto vai acabar de soldar a estrutura, então ele vai começar a montar, ó, então é igual no final da montagem da estrutura, a não ser que obviamente ele tenha um outro cronograma por trás, ok? Verificação das válvulas, ele vai começar quando ele acabar a montagem da estrutura. Quando que o Roberto vai soldar os tubos no eixo? Quando ele finalizar a soldagem aqui da estrutura. Beleza? Que é a última tarefa que ele tem. E o Kleber ele vai começar a usinar a solda quando o Roberto finalizar a soldagem dos tubos. Ok? Aí, ok, tem um bom senso aqui também. Então, ó, ele vai soldar uma unidade, dependendo da sua produção, você já consegue pegar aquela peça soldada e entregar para o setor de usinagem. Ele já vai usinando, enquanto o Roberto ali está soldando a peça, o Kleber já está usinando e assim sucessivamente, caso a caso executado. Então beleza, deixei a planilha aqui mais automatizada, então eu consigo alterar. Putz, ó, deu um problema, Roberto passou mal, a filha do Roberto passou mal, teve que levar ela no médico. Então ele perdeu um dia de trabalho. Então, deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui o Roberto. Então, ao invés de um dia para realizar a soldagem da estrutura, ele demorou 2 dias. Afinal, um dia ele faltou. Então, se colocou aqui 2 dias. Olha que legal que vai acontecer. Minha data final aqui vai alterar. E, consequentemente, ó, essa data vai alterar. Essa alterando, essa altera. Essa alterando, essa daqui altera. E essa alterando, essa também altera. Olha que legal. Viu? Tudo mudou porque ficou um serviço ficou dependente do outro nesse nosso cronograma, ok? Agora vamos lá, vamos ao que interessa, vamos classificar. Você jogou, ficou meio bagunçado e aí você quer imprimir e entregar para cada setor. Você não, o Roberto não precisa saber o que o Flávio está fazendo na pintura, para ele não interessa. Às vezes interessa ele saber um pouco do setor de usinagem, às vezes por uma questão de organização, muitas vezes interessa. Mas você não quer entregar, às vezes imagina quanta quantidade de dados que você tem ali no seu cronograma. Se você for imprimir tudo para todos, fica uma baita bagunça. Aí você vai classificar. O que você faz? Tem diversos jeitos. Primeiro, você pode selecionar todos os dados que você tem para classificar. Você vem aqui, ó, no canto superior direito, ó, classificar e filtrar, vai clicar neles e aí você já pode colocar aqui, por exemplo, em ordem alfabética, ó, de A a Z. E aí você tem essa opção que ele vai te perguntar se você quer expandir a seleção ou continuar com a seleção atual. Se você continuar com a seleção atual, quer dizer que esses itens que você selecionou, apenas eles vão ser classificados. Olha isso, viu? Só esses itens foram classificados em ordem alfabética. Vou voltar. Qual que é a outra opção? Expandir a seleção. O que isso significa? Que ele vai atrelar toda a linha de caldeiraria ao termo caldeiraria. Toda essa linha, no caso aqui, a essa palavra. Toda a segunda linha com o termo usinagem. Eles vão linkar linha a linha, beleza? Quando você clicar, toda a sua tabela foi alterada. Repararam? Então o Flávio continua em pintura, o Kleber continua em usinagem, o Roberto continua em caldeiraria e o Pedro continua em montagem. Ok? E além disso, além da seleção que você consegue fazer, um outro método é pegar no título, você clicar no título, vir aqui em classificar e classificar de A a Z nesse nosso caso, ou aqui de Z a também, tanto faz. Quando você
clicar no título, ele já vai entender que é um título e aí tudo abaixo dele vai ser classificado. Viu o que aconteceu? E qual que foi o método de classificação? Foi o método expandir seleção, afinal ele mudou toda a minha tabela. E por que ele foi nesse método? Porque você não tinha determinados itens selecionados. Então não tem como ele usar a opção classificar seleção, porque não tinha nenhum conjunto selecionado, era apenas um item e um item não se classifica. Consequentemente, se está um item apenas selecionado, ele entende que é a seção inteira da sua planilha. Opa! Beleza? Aí esses dois são métodos de classificação. Reparem no seguinte. Selecione tudo. Classificar de A a Z. Tá, então vai ser a seleção. Não é a seleção atual, é expandir a seleção. Então estou expandindo aos lados. E aí aconteceu esses erros aqui de referência. Por que aconteceu? Então, primeira atenção que vocês têm que ter na classificação é essa. Reparem que onde aconteceu esse erro? Com o Roberto, tá? Na soldagem da estrutura e na soldagem do tubo dos eixos. Por que isso aconteceu? Vou dar um Ctrl Z. Então, vamos lá. Então foi esse daqui, soldar a estrutura e soldar o tubo nos eixos. Ó, reparem que soldar a estrutura, qual que é a célula que ele está puxando? Porque é uma célula aqui, ó, F2 que eu estou puxando. F2 está aqui em cima, ou seja, tem uma, duas na terceira linha acima, ok? E na soldagem dos tubos está a 1, 2, 3, 4 na quinta linha acima. Quando, vou adiantar aqui, ó, refazer o que eu tinha desfeito, Ctrl Y, né? Quando, ó, vamos lá, soldar a estrutura. Quando eu classifico, o que acontece? Ele ainda faz, qual que é a mentalidade que ele tem ali na classificação? A célula que eu estou atrelando, nesse nosso caso, está 3 linhas acima. E na soldagem dos tubos está a 5, né, que eu tinha falado, 5 acima. Repare aqui, ó, eu não tenho porque, ó, 1, 2, ó, a terceira acima, a terceira linha não existe mais. Então ele não está conseguindo puxar o dado da terceira linha acima. Mesma coisa esse daqui, ó lá, tem 1, 2, 3, ó lá, 4, não tem nem 4, quem diria quinta linha acima. Então ele não consegue puxar esse dado, por isso que acontece erro. Ele está tipo, tá, você falou que é a quinta linha acima, mas eu não estou encontrando essa linha, ela não existe mais. Beleza? Então é a primeira atenção que vocês têm que ter na classificação. E como que a gente resolve isso? Então aqui vou dar um Ctrl Z, beleza? E aí vocês perceberam o que aconteceu. Agora vamos realizar a filtragem. Antes de começar a filtragem, vamos deixar melhor essa planilha, porque ainda está feio, não está apresentável. E aí já fica mais uma dica para vocês. Inserir linhas. Eu posso clicar aqui, então por exemplo, como que eu vou fazer um título para esse meu cronograma? Eu vou colocar acima. Onde eu quero colocar? Na minha primeira linha. Então, botão direito na primeira linha. Inserir. Olha lá, ele acabou inserindo automaticamente uma linha na primeira, né, na primeira linha. E aí ele fez com que toda a planilha arrastasse, fosse jogada para baixo. Isso é um jeito de inserção. Outro método que tem que ser usado com cautela, principalmente se você tiver mesclagem ou muitas mesclagens, principalmente se tiver muitas mesclagens na sua planilha, na sua tabela, né? É selecionar os dados que você quer, colocar o mouse aqui, ó, numa das partes dessa bordinha verde, ó, vai ficar essa cruzinha com 4 setas, nessas setas cruzadas. Você clicou, segurou e, ó, você consegue arrastar a sua planilha. Por exemplo, você está aqui, ó lá, toda a planilha veio para cá. Então, ó, vou jogar aqui e vou colocar 3 linhas acima. Então, descer elas 3 linhas. É uma opção que você tem, ok? Primeira linha aqui, então eu vou mesclar tudo e vou colocar cronograma. Então dá um negrito aqui, aumentar a letra, ok? Segunda linha, a terceira linha aqui, vou dar um título para cá também. Vou mesclar, ó,
fábrica, caps lock, fábrica, ok, já dá para ficar mostrando que é o da fábrica, vai que você tem vários cronogramas. E aí aqui eu vou fazer uma coisa diferente para vocês verem. Vou mesclar essas, escrever hoje, e aí vou mesclar essas daqui. Olha que legal! O Excel ele tem uma função chamada hoje. Como que você coloca essa função? Igual, que eu estou colocando uma função. Vou escrever, hoje, ele já me sugeriu hoje. Posso dar um tab? Posso, ou posso acabar de escrever. Abre parênteses e fecha parênteses. Essa é a função. Dei Enter. Ele vai pegar a data de hoje, que é o dia, no caso, 25/7/2022. E ele já vai colocar aqui em cima. Por que eu estou fazendo isso? Então vamos supor que você vai imprimir esse cronograma para entregar para os colaboradores, entregar para os setores, mostrar para o seu chefe, fazer uma reunião, o que seja. Quando você for imprimir, é interessante ter a data em cima. Para você ver, gente, esse cronograma é do dia 25. Vamos supor que há 2 dias mudou o cronograma porque teve alguma urgência, algum contratempo, por exemplo, que não falei, que o Roberto teve um problema com a filha dele. Então você faz o quê? Muitas vezes atualiza o cronograma, imprime um novo e entrega para todo mundo sempre estar alinhado, ok? Uma atenção que você tem que ter, você fez o cronograma no dia 25, hoje. Aí amanhã você só vai realmente imprimir mais uma cópia. Quando você for imprimir, vai aparecer a data do dia 26, não mais no dia 25, porque ele vai sempre atualizar a data de hoje. Ou, por exemplo, você abrir no dia 26 só para consultar algo rápido, ou seja, você não alterou nada. Assim que você clicar fechar, ele vai perguntar, deseja salvar as alterações? Por quê? Porque o Excel automaticamente mudou a data, então ele já entende que tem um novo dado inserido na planilha e foi simplesmente essa data. Então não estranhe se você abrir uma planilha que tem uma função dessas. Não estranhe se você abrir e fechar, não alterar nada e ele perguntar se você quer salvar. Você, caraca, será que eu alterei? Não lembro se eu alterei. Muitas vezes, né, se você não alterou nada, a não ser que você tenha uma memória fraca, é por conta desse fator que ele está te perguntando. Beleza? Então aqui o cronograma. Vou colocar um negrito aqui. Não vou. Vou colocar sei lá, esse amarelinho aqui. E vou colocar aqui em fábrica um amarelinho mais claro. Beleza? Então, vou colocar as bordinhas, tá? Então, aí, o nossa tabelinha, beleza? Aí, se liga, você montou bonitinho, aí você, deixa eu classificar. Aí você vem aqui e vai classificar. Reparem no erro que aconteceu. Quando você selecionar as células e você clicar para classificar, para você fazer isso, todas as células mescladas precisam ser do mesmo tamanho. Por que isso aconteceu? Você tem essas células aqui em cima que estão mescladas, então quando ele puxa os dados, ele acaba dando um erro, que é por conta dessa classificação em cima. Qual que é um dos jeitos de não é burlar, né? De desviar, né? Contornar este problema. Então, cliquei em setor, mesma coisa, classifiquei de A a Z, não dá certo. Como que eu consigo contornar? Você vai vir, vou selecionar os títulos da minha tabela e vou clicar aqui, filtro. Quando eu clicar em filtro, olha que legal. Estão vendo esses quadradinhos que eles abriram aqui ao lado? Esses quadradinhos são os filtros da minha tabela, beleza? E aí você consegue já começar a realizar a filtragem de uma maneira muito melhor. Antes de a gente filtrar, tá vendo aqui? Data inicial, prazo, data final. Quando você filtra, esse quadradinho vai ficar na frente. Você pode vir aqui, dar aquela justificada. Aí uma coisa que eu acho, às vezes, é uma desvantagem, que você acaba alongando muito a sua planilha. Quando você pega os títulos e deixa centralizado. Aqui, centralizado. Qual que é uma das técnicas? Você jogar à esquerda. Aí você consegue justificar lá. E aí ele vai ficar certinho
a setinha junto com o título, tá? Aí você não vai ter problema de ter uma coluna às vezes muito larga, ok? Aqui, deixa eu jogar aqui para a esquerda, porque é uma suposta descrição, tá? E é isso aí, gente. Você agora consegue vir classificar. Então, por exemplo, eu quero continuar por setor de A a Z. Agora você vem na setinha, ó, classificar de A a Z. E aí você classificou sem problemas nenhum. Notem que aqui, ó, ainda está dando erro, beleza? Porque ele está puxando uma célula inexistente. Aqui é a mesma coisa, ó, uma célula inexistente, porque quando você mescla, já fica uma outra dica, vocês estão vendo que ela está pegando a célula F2. Aí você pode pensar, mas F2 tem a data, ele podia ter puxado a data, não, está dando 1900, não 2022. Quando você mescla, ó lá, a célula que fica é a primeira da esquerda, ou seja, a D2, ou seja, a D2 que é a primeira célula. Aqui também vai ser, ó, A2, ó, cliquei aqui, é a célula A2 que ele considera, ok? Então já guarda isso na sua cabeça que quando você for colocar uma função em cima de uma célula mesclada, caso você queira escrever, lembre que é sempre a primeira coluna da esquerda que aparece, ok? E a primeira linha também. Então, reparem que então não apareceu o erro dessa vez, então você tem que se atentar a isso, beleza? Então já ferrou todo aqui nosso cronograma, ok? Você pode então, por exemplo, agora uma coisa que fica muito legal. Nossa, Vitor, então se eu colocar classificação eu vou perder as datas, e se eu quiser entregar para os setores, como que eu vou fazer sendo que as datas estão erradas? Uma das técnicas que aí entra na parte de filtragem que é muito legal é, por exemplo, ó, eu vou entregar só para o setor de caldeiraria. Você vem aqui, vou colocar só caldeiraria, vou desmarcar tudo, colocar só, só caldeiraria. Reparem que ele está mostrando apenas os dados da caldeiraria, beleza? Não mais todos os dados, e as datas continuam certas. Por que as datas continuam certas? Vocês estão vendo que tem essas linhas azuis aqui do lado? A filtragem nada mais é do que uma ocultação, nada mais é do que ele oculta as linhas que não são interessantes para você. Se eu clicar aqui, ó, selecionar o intervalo, botão direito e reexibir, ele não vai mostrar, porque é um ocultamento, uma omissão, a omissão fica estranho, mas ele é diferenciado. Antigamente, há muito tempo, era possível pegar a filtragem e desocultar, no caso reexibir. Inclusive eu descobri isso na prática porque eu tinha um dos diretores da empresa que eu estava, ele fazia uma bagunça, mas era filtro, ele ocultava, era uma mistureba. Como que eu resolvia isso? Eu selecionava todas as linhas e eu desocultava tudo, tá? Chegava o meu chefe, Vitor, pelo amor de Deus, não sei o que o PAN fez, me ajuda. Aí, ao invés de tentar ficar solucionando o mistério, eu conseguia reexibir tudo, beleza? Mas é só um comentário aí de história. Aí você pode vir aqui, ó, clicar e colocar mais setores, por exemplo, montagem ou usinagem, tá? Você consegue mostrar. E aí, ó, eu quero limpar os filtros. Você pode tanto vir aqui e limpar o filtro, ou já vem aqui e selecionar tudo. Só que o que acontece? Eu tô com dois setores, dois filtros aqui e mais um filtro aqui que é só que mostra 2 dias. Ao invés de você ter que ficar caçando filtro a filtro, o que você faz? Você vem aqui, ó, limpar filtro. Ele limpa todo o filtro da sua planilha. Uma outra classificação que você consegue fazer filtragem que você consegue fazer é a filtragem, ó, automática avançada. Avançada não, personalizada. Vocês vêm aqui, ó, clicou, filtro de texto, então você consegue colocar é igual a, é diferente de, começa com, termina com, ok? Então, por exemplo, prazo, deixa eu... Ah, não, aí ferrou aqui, peraí, deixa eu dar um Ctrl Z. Aí, ó,
eu quero quero filtrar uma data que seja igual a 1. Fica meio estranho isso, tá? Porque nesse caso, nossa, é muito restrito, então ficaria estranho. Mas quero uma filtragem que seja igual a 1. Você consegue. Ah, eu quero filtrar maior do que 1. Ah, vai aparecer só o que tem dados 2. Eu quero personalizar filtro, então tudo que tem aqui você consegue personalizar. Então eu quero que, tudo que ali, contém, não termina com, não começa com. Eu quero que ele, é maior do que 1, mas é diferente de 2. Ok? Não vai aparecer nada. Eu quero que seja maior do que 1 ou diferente de 2. O que é maior do que 1? 2. Então ele vai te mostrar 2. Ou o que é diferente de 2? 1. Tá bom? Mas você consegue realizar isso daí. Onde fica um método muito prático. Então vamos supor que você está trabalhando com estoque. Então você tem estoque atual, estoque mínimo, estoque máximo, consequentemente compra mínima, compra máxima. Você consegue vir nesse filtro automático personalizado e personalizar. Então, eu quero aparecer só coisas que sejam maior do que X, menor do que Y. Então, você consegue filtrar de acordo com a sua necessidade. Então, eu quero ver só o que está, o mínimo do mínimo de estoque. Eu quero... Eita, nós! Eu quero finalizar só por setor, que entendeu? Aí você consegue até numerar setores. Bom, você consegue colocar índices de urgência. Então, índice 1, 2, 3, índice de urgência de estoque, por exemplo. Então, você consegue colocar, se esse número está igual a isso, próximo disso, aí, bum, você vem aqui e faz uma filtragem automática personalizada. Tá bom? Então, eu quero que os 10 primeiros, 10, 9, 8, os 10 primeiros itens, aí ele vai te mostrar, não, eu quero os 5 primeiros, aí ele vai te filtrando, beleza? Então, deixa eu limpar aqui, ok? E aí você consegue e filtrar da maneira que você quer. Então você consegue, vou filtrar por setor, você imprime, chega nas reuniões, entrega para os colaboradores sem nenhum problema, sem nenhum estresse, beleza? Fica muito mais prático, rápido e eficiente. Opa, um Ctrl Z aqui que eu dei, que ficou só o Z, ok? Então deixa eu ver se falta alguma coisa para dar para vocês. Bom, gente, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, ela foi um pouco mais rápida, um pouco mais prática. Existem diversos detalhes, esses vínculos é muito legal. Com o filtro, ele algumas vezes, não vou falar muitas vezes, mas algumas vezes ele não dá erro. Algumas vezes ele consegue vincular as próprias linhas na hora de realizar a filtragem, tá? Nesse nosso caso acabou dando um erro. Eu vou tentar até dar uma solucionada aqui para mostrar para vocês. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esse item é simples, mas extremamente importante. Então, direto você vai usar. Então, vamos supor que você... vamos supor que você está controlando... você tem diversos equipamentos, então você controla todos os... Você tem todo um banco de dados com esses seus equipamentos, código do equipamento, quantidade que é necessária, preço, a data de atualização... Então você quer ver, você sempre quer manter esse banco de dados atualizado, porque os clientes vão te mandando pedidos e aí você consegue montar a proposta para esses clientes. Na hora de montar a proposta, para você ser muito mais rápido, você precisa o quê? Ter os dados sempre atualizados. Então você já consegue filtrar, eu quero os dados desse equipamento, eu quero os dados desse equipamento. Então vamos lá, o equipamento. O equipamento ele é dividido em várias partes. Vamos lá, você tem a elétrica do equipamento, mecânica, parte de, sei lá, estrutural, parte de carenagem, sei lá, tem diversas partes do seu equipamento.
Então você consegue filtrar. Vou filtrar por equipamento. Dentro dos filtros por equipamento, eu quero filtrar por determinada categoria. E aí você já consegue cada vez deixar mais restrito e fazer a sua proposta de uma maneira muito mais rápida. Aí você quer periodicamente, uma vez ao mês, você quer fazer o levantamento de quais os produtos que estão há X tempo desatualizados. Então você consegue filtrar, até fazer uma fórmula, né? Data de hoje menos a data que foi atualizado igual a X dias. Então você consegue filtrar todos os dados, todos os itens que estão acima de 60 dias, por exemplo, sem ter o preço atualizado. Você quer atualizar, então o que você faz? Você filtra, vê todos os itens e aí você já manda para os seus fornecedores, me atualiza o preço. Aí os seus fornecedores vão atualizar os preços, então você já consegue retroalimentar essa sua planilha. Então você nunca vai ter risco de algum cliente te mandou um pedido. Quando você for montar a proposta, você vai verificar, olha, o último preço foi atualizado há um ano atrás, que às vezes é uma peça que demora muito para sair. Aí você tem que falar com o seu fornecedor, ligar para ele, pedir para ele atualizar o item. Dependendo da empresa, ele só trabalha com e-mail, ele não, eu vou te mandar a proposta por e-mail, olha, demora até 48 horas para responder, 72 horas para responder, e aí isso vai te atrasar para mandar para o seu cliente. Então se você tem esse controle de estoque da sua empresa, e o controle de banco de dados da sua empresa, você consegue estar sempre com seus produtos, os preços dos seus produtos atualizados, então suas propostas vão ser muito mais rápidas, muito mais... Não diria assertivas, mas assertivas com relação a uma não atualização, entendeu? Então você quer ser rápido, ágil, você vai mandar um preço antigo, então pode dizer que o preço antigamente era, sei lá, desse item R$70. Aí você olha, caraca, faz um ano que não atualizou o preço e você quer agilizar porque esse fornecedor demora para mandar. Aí você, não, tudo bem, R$70 deve estar em torno de R$80. Aí você manda com um preço de R$80. Aí quando você vai ver, o preço foi para 100, R$120 porque, sei lá, teve um aumento absurdo ou a matéria-prima daquele item que você nem sabia veio importado, sei lá, de algum lugar X. Então você evita, tá, estresse ou até mesmo, você acha que foi para R$80 há um ano, a pandemia veio, aumentou tudo, deve estar R$120. Aí você faz a sua proposta com 120. E aí quando o seu fornecedor te entrega, foi para 75. Aí você fica, caraca, R$75. Mas não, tudo bem, né? Eu coloquei uma proposta acima, coloquei 120, então eu não vou ficar no prejuízo. Aí se o cliente vê, olha, nossa, que absurdo, R$120. O outro cara me mandou por 100. Aí você vai ficar o quê? No prejuízo indireto, porque na verdade você não mandou um orçamento digno, ou até mesmo nem digno, um orçamento justo para o seu cliente. E aí ele vai acabar fechando com o outro e muitas vezes ele vai parar de contar com você, que ele vai pensar, nossa, os preços dele estão extremamente altos, estão fora do mercado. Então vou começar a cotar com aquele cara que, gostei muito mais do preço dele, quando na verdade o seu preço poderia ser igual ou até melhor do que o concorrente. Beleza? Então é isso aí que vocês têm que ter em mente. A funcionalidade é infinita para esse dado. O último exemplo aí, gente, se vocês quiserem exemplos, manda, me ajuda, faz uma aula montando uma planilha de orçamentos, uma planilha de controle financeiro usando um filtro. Então a gente faz umas planilhas aí de modelo para vocês se direcionarem, ok? Então você quer fazer um controle financeiro, um controle financeiro. E aí, eu já comentei, né? Então, quero saber quanto que está entrando de cada item, quer classificar, quer se orientar muito melhor, fica muito mais prático aí. Você quer montar uma tabela que puxa os dados, só que vai ficar tudo desorganizado naquele gráfico, naquele gráfico, ficou todo desorganizado. Agora você quer juntar por setores, então você consegue acompanhar toda a evolução, às vezes, das vendas, dos meses, dos anos, das semanas. Beleza? Aí o céu é o limite, ok? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, não hesitem em perguntar, e-mail, nos comentários, tá? Então, as pessoas em si também podem responder seus comentários para te ajudar. Se não for possível responder, for às vezes muito complexo para responder, às vezes nos comentários, e-mail, a gente tenta gravar uma aula aí, se realmente for muito pertinente, todo mundo realmente estiver querendo uma aula dessa, a gente bola e monta aqui para vocês, beleza?
É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço e até a próxima aula aqui na Engenium Treinamentos. Lembrem-se, tudo isso que a gente faz aqui em sala de aula é para vocês estarem replicando simultaneamente aí no computador de vocês para sempre ficarem ligados cada vez e sempre atualizados. E porque a gente muda toda hora aí de exemplo para que vocês sempre estejam se habituando e sejam cada vez mais rápidos na digitação, em se ambientar com a ferramenta e cada vez menos esquecer como utilizar a ferramenta, porque é normal esquecer, mas se você assistiu e não, beleza, já entendi, memorizei, te garanto que você vai esquecer muito mais rápido do que se você estivesse fazendo manualmente, beleza? É isso aí, gente, muito obrigado e até a próxima aula.